Olá, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Gaia do Brasil, sou uma pessoa de gênero fluido, artista, atual conselheira civil do segmento LGBTQIA+, aqui pela Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto. E hoje vamos dar início aos nossos encontros virtuais de ideias. Esse encontro faz parte da programação do Festival Pajubá, realizado pela companhia Ir e Vir, por meio do fomento da Lei Aldir Blanc de São José do Rio Preto, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. O objetivo desse encontro é integrar, reeducar e informar toda a comunidade na construção identitária e de gênero. Hoje temos 3 ilustres convidados aqui. A querida Thelma Abraão, psicóloga clínica e social, formada em psicanálise e mestre em direito homoafetivo. Boa noite, Thelma. Boa noite, Gaia. Boa noite a todos, Boa noite. E hoje também temos a presença da querida Raquel Silveira, profissional da área da beleza e estética, performer, palestrante, membro do Conselho Estadual LGBT de São Paulo, sendo a conselheira do segmento Travestis de São José do Rio Preto. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos e todas. É um privilégio, né, ser uma travesti, estar participando deste bate-papo junto com a minha irmã de guerra, a Thelma, e a Gaia, né, que está aí. Nós que agradecemos a presença de vocês. E também temos a presença do querido Cairo Francisco. Ele é diretor do núcleo LGBTQIA+, da UJS de Rio Preto, músico, ativista e estudante de agronegócio. Boa noite, Cairo! Boa noite, Gaia. Já queria agradecer pelo convite, viu? Eu que agradeço imensamente por vocês estarem aqui. E nesses encontros eu tenho o prazer de dividir a mediação com o querido Alexandre Felipe. Boa noite, Ale. Boa noite, Gaia. Boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico social e sou militante das causas LGBTQIA+, e também da negritude. Eu gostaria de lembrar que para acompanhar toda a programação do Festival Pajubá, é só entrar através do Facebook ou do YouTube da companhia Ir e Vir. E hoje a live será do tema saúde mental, sexualidade e suicídio. Vamos falar sobre as questões TT, travestis e transexuais. Um bom debate a todos. Maravilha, Lê. Eu acho que a gente pode começar pela querida Thelma Abraão. Alê, você tem sua palavra. Thelma, pode falar, vocês vão ter 15 minutos para estar falando sobre o tema da sexualidade, do suicídio. Fique à vontade, Thelma. Muito obrigada, Lê. Bom, é inevitável dizer da minha gratidão e carinho por estar aqui, por ter sido convidada. Estar nessas discussões me acrescenta, talvez mais do que eu acrescente, por com certeza sempre. E, enfim, vamos lá e boa sorte para todo mundo, né, que está nos vendo, que a gente consiga trocar e crescer. Eu fui chamada para dialogar sobre saúde mental, sexualidade e suicídio. Vamos conversar sobre TT. Eu vou começar com uma poesia. Essa poesia, ela foi feita por Carlos Canhemeiro, numa peça de teatro e um livro que chama O Canto das Mulheres do Asfalto. Nunca sei da precisão de falar certas coisas. Tem coisas que já parece dita antes mesmo de qualquer fala. Tem coisas que já sempre foi, falar é redundante, repetição é reafirmar o óbvio. Tem coisas que já nasceu coisa, e não há coisa que faça deixá-la de ser coisa. Ainda assim, não sei mesmo da precisão de falar certas coisas. Na dúvida, eu falo. Eu queria deixar claro que o meu lugar de fala é um lugar de fala de direitos humanos. Eu tive o privilégio de estar numa ONG por 13 anos e há 18
eu trabalho com as questões da diversidade. Então, vou aqui dialogar e compartilhar ideias da psicologia, né, tendo um colega aqui presente, que é o Alê, mas vou falar de pessoas, vou falar de nós. Saúde mental. O que é saúde mental, afinal, né? A gente hoje tem essa palavra em pauta, a pandemia trouxe uma cutucada nessa questão, porque as pessoas começaram a sentir nelas e tentar descobrir o conceito de saúde mental. E eu vou dizer o seguinte, esse termo, ele está relacionado à forma como a pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida, ao modo como harmoniza as suas ideias e as suas emoções. A gente não pode pensar em saúde mental apenas como a ausência da doença mental, que sofre também um preconceito, que sofre, é histórico, né? O preconceito em relação à doença mental. Mas nós vamos falar de saúde mental entendendo que ela é a nossa capacidade de harmonizar as nossas ideias, as nossas emoções com os desafios da vida, com as exigências da vida, com as posições sociais, políticas. E aí, quando eu vejo um tema como esse, né, onde a gente precisa falar sobre suicídio da pessoa humana, que carrega com ela uma característica desde que nasceu, e por isso ela é discriminada, e por isso ela é desconstituída do seu lugar, e por isso ela é escorraçada do seu ambiente. E eu estou falando do quê? Da construção da travestilidade, da transexualidade. Eu vou dividir e vou falar dessa forma, porque eu acho que fica mais didático, tá? Eu prefiro individualizar algumas questões e já que a nossa conversa é uma conversa de ideias, é uma conversa no lugar da militância e uma conversa teórica. Então, eu vou tentar usar os termos das 3 conversas, tá bom? A pessoa humana já sofre adversidades ao longo da vida, o tempo todo. Né? A gente sofre desafios, a gente sofre preconceito, a gente sofre agressão, e eu preciso estar o tempo todo construindo condições para a saúde mental se manter saudável. Agora, imagina a pessoa humana que carrega características que o tempo todo ela é apontada, ela é violada, ela é desrespeitada. Ela precisaria receber a mais uma rede de apoio, a mais um cuidado psicológico. Então, quando eu penso no suicídio, na quantidade de casos de suicídios da população TT, eu fico pensando que isso não tem nada a ver com a condição e com a característica nobre que deve ser respeitada de cada pessoa na sua Constituição. Tem a ver com o descaso de saúde pública, com a política pública de saúde, com o descaso da política pública social, com o descaso das famílias que não buscam se conhecer o que está acontecendo com aquela pessoa, com o descaso de uma sociedade que não traz na sua essência, na sua educação, o nobre conceito do que é amor, do que é aparência, do que é constituição da pessoa. E aí, nessa hora, se eu tenho uma sobrecarga de administrar emoções, ideias, com as exigências que são feitas, e não tenho cuidado, eu tenho dor. Eu tenho medo, eu tenho sofrimento, eu tenho descaso comigo mesmo, eu tenho automutilação para ver se a minha dor ameniza. E o suicídio é o fim da dor. O suicídio, ele eu quero matar a dor, eu quero matar o que me incomoda, mas eu sou o veículo para essa dor. Então, o que eu encontro
dos relatos do consultório. Deixa eu fazer um parênteses e dizer o seguinte: nós temos dentro da doença mental, da doença psiquiátrica, estruturas psíquicas onde uma das características pode ser o suicida, ok? Porém, isso é algo que deve ser diagnosticado, tem outras características que estão no entorno para uma avaliação dessa. Eu estou falando da saúde mental e não da doença mental, que necessariamente, quando está sobrecarregada, quando está numa exigência alta, além do que o conforto psíquico pode suportar, ela pode ter comportamentos que levem ao suicídio. Necessariamente, eu não tenho que, nesta população, acreditar que esta pessoa era uma suicida. Eu não sei se está claro, mas depois das perguntas a gente vai esclarecer isso, mas eu queria muito deixar isso marcado. Como psicóloga dentro desta área e com várias escutas já há 18, 19 anos, eu escuto a dor e eu vou dizer para vocês, eu já escutei travestis, transexuais, homossexuais, casais homoafetivos, eu tive pacientes que já se suicidaram e nenhum deles era diagnosticado como suicida de fato. Havia um mecanismo de dor exagerado, um mecanismo de sobrecarga, uma falta de rede de apoio, uma falta de cuidado, e isso levou a uma atitude e que eu não consigo compactuar com a ideia de classificar essa pessoa como suicida. Assim, estruturalmente, como doença mental suicida. O ato dela colocou nesse lugar, mas ela foi levada a este lugar por uma sobrecarga de exigência, e nela havia uma saúde mental comprometida, mas não pela doença mental, por uma doença produzida, por uma doença construída por uma sociedade preconceituosa, por um governo rígido, por políticas pesadíssimas de saúde que não abraçaram esse lugar. Eu tive a oportunidade de participar, junto com a Raquel, do início de um ambulatório em Rio Preto de saúde, do ambulatório trans, e infelizmente a gente sentiu e viu a dificuldade que foi de equipe técnica se adaptar e do serviço funcionar para acolhimento. Então, assim, eu não estou só falando de um lugar teórico, não, eu estou falando de uma vivência em relação a isso. Então, retomando, saúde mental não é só ausência de doença mental. Saúde mental é um movimento que a gente precisa regar e construir dia a dia, tendo cuidado pessoal, cuidado emocional, cuidado físico, entendimento de conceitos, porque senão, através de uma atitude nossa de desamparo, de descaso, de violência, a gente enlouquece uma pessoa. A gente produz nessa pessoa uma atitude que ela jamais teria, por ela não suportar a dor que está sentindo. Então, eu gostaria de lançar um olhar, se o colega aqui presente me permite, da psicologia, não para essa palavra suicídio no nosso tema como doença mental, mas como um produto de uma pessoa que é amputada o tempo todo. Amputada da sociedade, por favor, amputada dos afetos, amputada do trabalho, amputada da moradia, amputada de todas essas questões. E aí tem hora que a gente não suporta. O nosso aparelho psíquico, ele precisa de um conforto, ele precisa de prazer, de alívio de prazer, para que ele tenha o seu movimento de respiro e de crescimento. Se eu tenho o tempo todo uma colisão, o tempo todo que administrar uma condição básica, que é ficar vivo,
eu posso chegar num limite de cometer atitudes que perpassem a minha vida, e aí eu chamo essa atitude de suicídio. Espero ter sido clara. Incrível, Thelma. Muito obrigada. E eu achei interessantíssimo essa correlação que você fez de todo esse contexto, né, social que acaba causando esse resultado como um suicídio. É muito interessante a gente analisar esse ponto pelo ponto de vista da psicologia. Agradeço imensamente aqui pela fala. E eu acho que a gente já pode aproveitar aqui o ensejo com a temática e jogar a batuta para o nosso querido Cairo Francisco, que é um homem trans e tem sua vivência, e a gente gostaria de entender um pouco do seu pensamento mediante o tema. Thelma, eu primeiro gostaria de te agradecer pelas palavras, né? A gente que é pessoa trans, a gente tem dificuldade de encontrar profissionais, né, que humanizem a nossa vivência a ponto de tirar o nosso corpo, a nossa vivência, as nossas demandas psicológicas dessa pauta dolorosa, né, que é uma pauta social, na verdade. A gente é inserido nesse local de sofrimento por conta da sexualidade, e de lá dificilmente a gente sai, né? E você usou uma palavra, eu fiz até uma anotação, que é uma palavra que em 6 anos de transição eu demorei para entender o significado dela, porque até então eu não tinha tido uma rede de apoio. Quando eu vi que eu construí a minha rede de apoio e eu vi pessoas trans ao meu redor, eu pude trabalhar com pessoas trans, eu pude fazer uma campanha para arrecadação da minha mastectomia com apoio de pessoas trans, de pessoas LGBTQIA+, inclusive Gaia e Alexandre me ajudaram bastante compartilhando e marcando presença no evento também. E a exclusão do corpo trans, ela começa desde muito cedo. Ela começa na escola, né? Porque eu fui uma criança trans, né? Eu tive minhas dificuldades e meus empecilhos de pertencer a grupos e de iniciar e encerrar ciclos, entendeu? Então, realmente, a gente sofre esse boicote social, né? Vamos chamar isso de uma amputação social, como você disse, né? E do mesmo jeito que a gente é excluído, né, do meio escolar, logo em seguida vem a exclusão do seio familiar, e essa pessoa, esse corpo trans, esse ser humano, né, ele é exposto a praticamente todas as mazelas da sociedade, e isso dobra, isso se potencializa quando essa pessoa trans é um corpo negro, de fato. Eu acredito que a construção da sexualidade para nós, eu que sou uma pessoa trans, sou novo de transição perto da caminhada da Raquel, para mim foi mais fácil eu encontrar representatividade, né? Porque a minha geração foi a geração do Facebook, do Instagram, todo mundo tinha Android, Google, eu sabia quem era João Nery, sabe? Mas e para as pessoas que abriram esse caminho para que eu pudesse ter acesso a essa representatividade e essa informação, entendeu? Porque uma coisa é eu ter consciência da exclusão e da dificuldade do que é ser uma pessoa trans hoje. Eu sou novo de transição, eu tenho 6 anos de transição. Mas e para Raquel, entendeu? Que, como você disse, né, Thelma, teve presente ali na construção do ambulatório que eu faço uso hoje, entendeu? Então, inclusive, meu reconhecimento aí pela sua caminhada, viu, Raquel? Por toda a sua luta, sua também, Thelma. Eu não tinha conhecimento disso, sou muito grato pelo esforço de vocês. Sem o ambulatório, eu acho que nós, meninos trans e meninas trans daqui de Rio Preto, a gente teria tido uma transição bem truculenta em questão de hormonização, acompanhamento psicológico,
toda a demanda com a fila de espera para cirurgias, né, mastec, redesignação, estectomia, enfim. Então, isso é uma conquista que eu faço uso hoje, né, que eu estou usufruindo hoje, mas que foi uma demanda que os que vieram antes de mim lutaram aí, sangraram até a última gota para que isso funcionasse, e o ambulatório, de fato, ele está de pé, né? Então fica aqui a minha gratidão, viu, Raquel e Thelma. Mas, enfim, voltando à questão da exclusão. A gente vai sofrendo todas essas exclusões ao longo da vida, e ela não para, ela nunca para. Quando a gente é excluído da escola, excluído da família, quando a gente vai parar na rua, a gente tenta arrumar um emprego, mas a gente não consegue porque a gente não terminou a escola. E isso não é um dado que eu estou inventando, entendeu? Isso é uma pesquisa séria do ANTRA sobre a evasão escolar de pessoas trans, entendeu? O aumento da taxa de suicídio de pessoas trans agora na pandemia, com toda essa questão de conflito familiar, e vira toda essa contenda, e quando a pessoa vê, se dá por conta, ela tá lá na rua, entendeu? Então eu acho necessário nesse momento o primeiro passo para se humanizar uma pessoa trans, em alguns casos, é claro, igual a Thelma falou, mas de fato despatologizar essa questão do suicídio, entendeu? Porque diante de todas essas exclusões que eu citei, imagina para uma pessoa trans ter que passar por uma consulta psicológica, tendo consciência ou não dessa questão social. A pessoa trans, ela entendendo de militância, sendo ativista ou não, ela entendendo todas essas questões ou não, sabe? Ela passa por isso. Então, de certa forma, ela sente. E isso é inegável, entendeu? Então, eu acho que o caminho para a gente se humanizar pessoas trans é partir disso aí, entendeu? É entender todo esse histórico que a nossa vivência e o nosso corpo carrega ao longo dessa trajetória, e que essa exclusão não para, entendeu? A gente é excluído do mercado de trabalho, e pensando em quão dominado é o meio corporativo por homens cis e brancos, a estatística, né, das mulheres trans, ela é um negócio que não dá para você falar, não, isso não existe, porque isso existe, entendeu? É só a gente olhar para o mundo, para a vida, que a gente vê aonde que tá os nossos corpos. Então eu acho necessário essa palavra que você disse, Thelma, rede de apoio. Ao longo da vida, a gente tem que construir essa rede, entendeu? A gente precisa saber em quem a gente vai confiar, em quem a gente não vai confiar, reconhecer os nossos próprios limites, até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir. Não, eu vou parar aqui, eu não estou desistindo, eu estou dando um tempo, eu estou descansando, entendeu? Então, respeitar nosso próprio tempo, nosso próprio limite, sabe? Eu acho essencial justamente para a gente construir essa rede e atrair pessoas para esse ciclo, porque nada funciona de forma truculenta, né, gente? Nem o mar truculento, ele funciona. Ninguém entra no mar com a onda brigando com nós, né? Então eu acho que precisa de uma certa fluidez, de uma coisa mais orgânica, para que essa rede ela seja consolidada e construída de fato. A minha forma de construir essa rede de apoio foi me expondo ao ativismo e à militância. Eu aprendi muito, eu levei muito na cara, eu era uma pessoa extremamente turrona, irredutível, e a militância, o ativismo me malhou, sabe? Eu aprendi como passar por todos os meus processos e entender os processos que ainda estão por vir, porque foi como eu te disse, a nossa vida ela não para. Os fatores que excluem a gente, que boicotam a gente, eles não param. E eles são silenciosos. É do menor ao maior, entendeu? E a gente precisa estar preparado psicologicamente, fisicamente para isso. Porque a nossa vida, de fato, é uma luta, é uma batalha. E a Raquel sabe aí, nós não estamos aqui para brincar, não. Nós estamos aqui para vencer. É ou não é? Bom, pessoal, então é isso. É a minha fala, é a minha contribuição.
Muito obrigada, Cairo. E você trouxe aí à tona um fator muito importante, que é a utilização, né, do serviço de saúde TT aqui no São José do Rio Preto, que é algo que a gente vai discutir um pouco depois sobre isso. E agora, a palavra, a nossa querida Raquel Silveira, essa mulher travesti com vivências, esse ativismo, entendeu? Uma referência para mim hoje, como transformista também, porque ela é uma artista impecável, e eu tenho o maior prazer de ter você aqui, Raquel. Você é com certeza um dos maiores nomes aqui na nossa cidade, quando a gente pergunta a referência da informação, da onde vem a informação, a luta, né? Boa noite, Raquel. Boa noite, para mim é um privilégio, né? Para quem não me conhece ou vai me conhecer, eu sou a Raquel, nome artístico, né? Schneider. Hoje, atualmente retificada, né? Graças a um laudo de travestilidade para a gente não ficar com surto mental avançado, F69, e a Thelma que fez este laudo. E eu, por conta deste laudo, eu sou a primeira travesti do país a ter uma retificação de nome com um laudo de travestilidade. Graças ao diálogo, assim, próprio, assim, comigo e a Thelma, a não me colocar como uma transexual. Por quê? Porque eu me identifico travesti, porque eu não posso deixar morrer aquela que começou todo o histórico do movimento social organizado, que foi uma travesti em Stonewall, em 1969, e negra. Então, eu não posso deixar morrer a travesti que começou essa luta toda pelo direito igualitário, né? E pegando, assim, a fala de todos, que já falou o Caio e a Thelma, serviço de saúde ainda não existe pra gente. É só faz de conta. Pegando a fala da Thelma, literalmente a gente realmente é amputada, e eu fui amputada fisicamente, por conta do serviço de saúde que não é adequado. O serviço de saúde me matou e eu sobrevivi a ele. Por quê? A população LGBT ainda, nós somos massa de manobra para algumas pessoas, até para alguns iguais. O Ambulatório de Saúde Integral de Travestis Transsexuais é o primeiro ambulatório do país, ele foi construído aqui em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade de referência em muitas coisas, no termo saúde, trabalho, porém, já foi melhor. No atual governo, a gente não consegue diálogo, então a gente não consegue avançar e contribuir para essa melhora. Mas a militância, ela tem que não estar... Eu não preciso ser militante estando dentro do serviço público. Militância, ela está no sangue, e a gente tem que sobreviver todo dia, guerrear todo dia, procurar parceiros. Então, para mim, é um privilégio estar aqui hoje, tendo esse diálogo, para contribuir para o direito igualitário realmente. Não um faz de conta, para o mercado de trabalho, que é o mínimo do ser humano, que é habitação, trabalho, educação e saúde. Mas ainda não existe isso para travestis transexuais. Ainda é um faz de conta. Infelizmente, nós, TTs, precisamos mudar a nossa fala, nós, travestis, nós, mulheres transexuais, e nos identificar. Por quê? Porque quando falamos assim, trans o quê? Transeuntes, transporte, transportadora, não identifica, não engloba. Então, a gente precisa mudar a fala e nos identificar. Na saúde, quando a gente está lá no sistema sexo feminino, nós colocamos em risco a nossa saúde. Por quê? A gente não precisa falar o sexo, mas sim identificar o que somos. E não, todo mundo tem direito ao esquecimento, mas não garante a sua vida. Se você quer cair no esquecimento, esquecer da sua história, do que você construiu hoje, e mostrar o que você era e o que você construiu, é um privilégio que poucas têm. Quando eu coloco sexo feminino, mesmo tendo feito uma readequação para o meu gênero, eu minto
a minha saúde, coloco em risco a minha saúde. Eu não preciso por sexo, o sistema tem que mudar e colocar o que sou eu, travesti ou mulher transexual. Aí todos vão entender que a biológica jamais mudará, e o que garante a minha saúde é a minha biológica, que nunca mudará. Então a gente precisa, nós, travestis transexuais, nos aceitarmos de fato como somos. E colocar este diálogo não de maneira truculenta, como o Caio falou. É claro que a gente tem que realmente saber dialogar e orientar as pessoas para essa identidade que nós construímos ao longo da vida, né? Mesmo sendo uma pessoa travesti ou mulher transexual como eu, nasce sendo abusada pela sociedade, literalmente, pelo tio, pelo padrasto, pelo primo, sempre quem são? Heterossexuais, nunca gays e lésbicas. Hoje, se muitas das minhas iguais estão na esquina, é porque a sociedade não acolhe aquela que me exclui, me procura numa esquina à noite. Aí eu sirvo. Só que a gente precisa mudar isso, porque a travesti só está numa esquina porque existe o consumidor. Ela está lá como um produto. E aquele que me exclui durante o dia me procura. Eu sou uma pessoa, assim, que... Não falando de religião, então vou falar do universo, né? Porque se a gente falar de Deus, aí falar é católico, ou umbandista, ou candomblessista. Minha casa é minha igreja, né? Porque nenhuma religião me acolhe de fato. E então, o universo me usa. Eu sou artista porque precisava de ser artista para sobreviver. Não era só para o meu ego. Era uma maneira de sobreviver e conseguir me manter. Quando a família não te acolhe, você tem o quê? O mundo. E o mundo é que te educa. A minha faculdade é a vivência. E hoje, mesmo sendo expulsa da escola, mesmo sendo expulsa do mercado de trabalho, hoje eu falo para doutores, policiais, para enfermeiros, eu capacito, eu dou palestra, e lógico, né? Para quem não tem nem nível superior hoje, está falando para pessoas que têm mestrado e doutorado, e não ganha nada por isso. Eu falo pela satisfação de orientar aquele que não me acolhe. Mesmo sendo o primeiro ambulatório construído no município, ainda não é o mais adequado e não é um ambulatório credenciado. Não temos a hormonioterapia de forma adequada, não temos, assim, o acolhimento de forma adequada e orientação. O fluxo de funcionários mudam, as pessoas não são capacitadas, nós somos tolerados pela sociedade ainda. Porém, muitas de mim, iguais a mim, morreram lá atrás, sofreram, para hoje a gente ter alguns privilégios, ainda que não são os mais adequados. Se o direito é igual, eu quero esse direito igual. Eu quero esse direito ao trabalho, eu quero esse direito à educação, eu quero direito à saúde integral, que não existe ainda. Eu, em 2018, realmente fui amputada por conta de várias negligências. Eu tive que amputar um dedo do pé por conta de uma medicação errada, de uma pessoa que deveria me acolher e me orientar, não de tirar a minha saúde. Hoje eu estou me recuperando de tudo isso, mas estou muito limitada, me tiraram o direito à sobrevivência. Uma pessoa como eu, mesmo sendo capacitada para o trabalho, ainda é rotulada a marginalidade, a drogadição, a doença, entendeu? Mas eu tô aqui sobrevivente ainda, e ainda eu acho que, como o universo me usa, eu tenho muito para contribuir. Sendo a primeira travesti a ter uma retificação de nome, a primeira travesti a ter um cerimonial de casamento no país, travesti. E eu tenho que me orgulhar dessa palavra e dessa identidade travesti, porque foi com ela que tudo começou. Então, e apoiar as minhas irmãs, mulheres transexuais, para a saúde mais adequada, né? Hoje, muitas das minhas... Não se vê muitas travestis suicidas, mas sim as mulheres transexuais e os homens transexuais.
que tem esse índice altíssimo de suicídio. Por conta do quê? Dessa falta de acolhimento, de inclusão, desse padrão social, religioso que todo mundo tem que seguir. Que não deveria ser padrão, né? Eu acho que ser você e ter o direito igual seria o mais adequado. Mas as minhas iguais acham que se elas se encaixar nesse padrão, elas vão conseguir essa inclusão de fato, que não é real. As pessoas ainda não nos aceitam como deveriam. Então, é mais... e ainda dizem que a gente optou por ser quem somos. E não é uma opção. Se fosse uma opção, seria muito mais fácil ser o Zé que eu nasci, que meus pais me deram. Que eu também não posso esquecer do Zé Augusto, né? Que sofreu, chorou, enfrentou a vida, enfrentou a sociedade toda, para ser hoje a Raquel que sou. Eu não posso esquecer da minha história para conseguir ajudar as minhas iguais a se aceitarem como são, né? Eu tenho uma construção feminina que também não foi fácil, mas para as meninas de hoje tá mais fácil. O silicone não era uma coisa que você colocava porque queria, você era obrigada a pôr, e sem pensar nas complicações futuras, né? É que eu sou uma pessoa que eu me cuido muito e eu já ajudei muitas meninas que tiveram problemas de silicone, e isso que a saúde não mostra, as rejeições, as necroses, as amputações por conta disso, e a redução de danos não existe para silicone. Ainda muitas das minhas são financiadas com esse silicone que vai matando aos poucos, né? Porque a saúde realmente não acolhe as minhas iguais com uma prótese mamária, como o SUS acolhe uma mulher biológica cisgênera. Então, se realmente a saúde acolhesse a hormonioterapia adequada, a prótese mamária ou a construção feminina adequada, muitas das minhas não estariam mortas. Se a sociedade realmente desse oportunidade no mercado de trabalho para muitas das minhas iguais, elas não estariam numa esquina tentando sobreviver para aquele dono da empresa que não me deu trabalho, mas me procura à noite na esquina. Essa hora eu sirvo. E é assim, o tempo todo. O assédio, 24 horas, a exclusão. Só que aquele que me exclui é sempre o que me procura. E assim, a militância, ela é muito ilusória, às vezes, com pessoas que se dizem militantes. Primeiro, que eu sou uma travesti que me representa, eu não posso representar outra travesti, eu não tenho a vivência que ela teve. Ela, sim, vai poder falar por ela, e eu vou falar pela minha vivência e tentar contribuir. Hoje, se nós temos estatísticas de pessoas LGBTs, de agressão, morte, foi porque existiu um gay que eu tenho em eterna gratidão de estar comigo dentro da Secretaria de Segurança Pública no governo passado, junto com hoje o atual ministro Alexandre de Moraes, e secretário na época, da gente ter conseguido mudar o curso de formação da Polícia Civil e Militar para melhora digamos que, a forma mais adequada de abordagem das pessoas LGBTs e o respeito ao nome social e às pessoas que têm a retificação de nome. Então, se a gente realmente hoje tem uma garantia de direitos, hoje foi por conta desse curso de formação para a CADEPOL, para a Academia de Polícia, para Civil e Militar, e para a gente conseguir deixar os nossos direitos sendo reconhecidos. Eu ainda sigo tombada, porém viva, né, tentando contribuir para a melhoria do acolhimento, tentando dialogar com o município ou com o Estado, que reconheça realmente as pessoas como iguais, não em caixinhas ou rotulações. Eu acho que a gente tem que lutar realmente pelo direito igual, e a saúde mental só vai ser
melhor, eu acho que quando a gente for reconhecida como somos, como seres humanos iguais, sem essa coisa de genital e práticas sexuais. Porque prática é prática, não define pessoas, e nem de genital. E cabe nós, assim, termos parcerias com nós mesmos, com os nossos iguais, e com os lugares de pertinência. Eu acho que a Thelma sabe que eu sou uma pessoa muito, assim, não gosto de estar na mídia, não quero estar em militância de Facebook ou rede social. Eu acho que a gente precisa estar nos lugares que realmente são pertinentes e conhecer as pessoas que são parceiras e que realmente vão dar uma contribuição adequada para que nós consigamos avançar nas nossas políticas públicas. Não achar que qualquer entrevista ou qualquer bate-papo vá fazer com isso contribua. Só dar mídia ou voz para as pessoas. A gente precisa estar no lugar pertinente de fala, conseguir contribuir e avançar nas nossas políticas. E não deixar pessoas usar a população como massa de manobra. Ainda somos um cifrão para muitas ONGs, para muitos serviços. E a gente precisa mudar isso. Assim, para mim é um privilégio estar aqui debatendo, dialogando, eu tentando contribuir, assim, para a fala de todos, né? Eu não sou uma pessoa agressiva, eu não tenho uma gilete na boca, como a maioria das pessoas pensam que as travestis têm. Eu procuro dialogar e tentar contribuir. Eu acho que fortalecer laços. O Alexandre eu já conheço de outras gatas. A Thelma, ela é minha cafetina de laudo. A Gaia eu venho conhecendo agora há algum tempo. Eu agradeço a parceria e o convite para esse debate. Eu acho que quanto mais de nós tivermos a mesma fala, mais a gente vai conseguir avançar. Eu acho que é muito triste quando tem um evento de políticas TTs ou LGBT que não vão, a população que deveria estar não estão, porque nós precisamos ocupar esses espaços, a gente precisa mostrar que somos seres humanos, então a gente precisa de não pensar que as paradas é só parada gay, não, ela é parada do orgulho LGBT, ela não é um carnaval fora de época, ela é uma manifestação pública para políticas públicas igualitárias. A gente precisa mudar a nossa postura em relação às nossas paradas e realmente fazer valer esse direito que seja igualitário. E eu agradeço o convite. Muito obrigada, Raquel. E você trouxe à pauta uma questão muito importante quando você diz da presença TT, né? Em festivais, e eu percebo que socialmente o posicionamento, essa restrição social do conhecimento para travestis e transexuais faz com que muitos desses artistas trans e travestis não abracem. Eu tinha uma grande amiga travesti que já se foi, e ela falava muito para mim que ela encontrou o carinho no medo. Entendeu? Que o medo era uma coisa que, como ela convivia muito com esse medo, e ela encontrou esse carinho ali, porque era uma coisa que era o dia a dia dela, né? Essa convivência de se deparar com as coisas, então o medo acaba sendo um aliado, um parceiro, né? E a gente encontrou até mesmo essa grande dificuldade de fomentar para artistas trans e travestis, galera, vamos mandar projeto, vamos fazer acontecer, mas eu sei que é tudo gradativo, porque muita coisa foi colocada lá na cabeça dessas pessoas, lá atrás, que elas não poderiam ocupar esses espaços. E nós temos, sim, o direito de ocupar todos os espaços. Muito obrigada, Raquel, pela sua fala, viu? Agora, nosso querido Alê vai fazer algumas perguntinhas. Eu acho que por causa do horário, a gente já pode elevar as perguntas do Cairo inicialmente, e depois para as demais girls aqui da sala. Então vamos para as perguntas, então. A primeira pergunta vai ser para o Cairo. Cairo, em sua experiência, o que mais afetou o seu psicológico desde o início da sua adequação? Você sentiu mudanças no comportamento durante a terapia hormonal? Ale, eu vou dividir essa pergunta em duas.
Eu senti mudanças na terapia hormonal, sim. Apesar da minha voz não ter mudado o quanto eu imaginei que fosse mudar e o quanto é eficaz em outras pessoas, mas me serviu de aprendizado também que a genética ela influencia demais nisso, sabe? E eu senti uma mudança muito forte na libido. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila com essas coisas, sabe? E o hormônio dava uns picos, assim, aí você falava, meu Deus, e agora, né? O que eu faço agora com isso tudo? Como é que eu seguro essa marimba, meu senhor? Entendeu? Mas foi daqui, foi dali. Fisicamente, eu acho que foi a questão do pelo e eu fiquei com o corpo bem maior, sabe? Eu fiquei mais forte, parece que os meus ombros aumentou de tamanho, mas eu tô do mesmo tamanho, só adquiri mais massa, entendeu? A minha mama secou bastante, hoje eu só tenho as peles, né, do seio, tenho bastante pelo no tórax, nas costas, enfim, a bunda, menino, é aquela coisa forte, mas o que mais mudou para mim depois da hormonização, nem se compara em fator de mudança, assim, de tanto que mudou, foram as pessoas com quem eu convivia. E assim, não estou falando no âmbito familiar, sabe? No âmbito familiar, eu tive muito problema com o meu pai, sabe? Mas com a minha avó, que eu fui criado por ela, com a minha madrasta, minhas priminhas menor, as mais velhas, meu tio e minha tia, foi tudo muito tranquilo. Mas o meio que eu convivia, o meio musical, dominado por homens, cis, sabe? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu fui motivo de chacota, entendeu? Eu fui motivo de piada. E essas pessoas não faziam essas piadas nas minhas costas, eles faziam para eu ver com um tom de deboche, com um tom de brincadeira, como se fosse natural você banalizar e brincar e fazer piada com a existência de determinada pessoa só porque você não está habituado a conviver com aquilo, entendeu? Isso que a Raquel falou sobre a informação, ela é necessária, porque a gente legitima, né, a informação legitima a nossa existência, né, e desmistifica toda essa situação que ela pontuou sobre genitalizar pessoas trans, entendeu? No começo da eu fui uma mulher lésbica, negra, gorda, eu pesei 97 quilos, entendeu? Se eu falar para vocês que eu tinha uma vida afetiva fluente, isso não é verdade, porque o povo me trombava nas festas, me arrastava para a última árvore mais escura, me punha dentro de um carro, atrás de um caminhão, me beijava, fazia o que queria comigo, aí eu tinha que voltar lá e fingir que nada aconteceu, porque se eu falasse que tivesse acontecido, alguém ia lá e negava. Imagina que eu fiquei com essa moça, entendeu? Enquanto homem trans, isso não mudou, entendeu? Não mudou. Só que eu fui vítima de um fetiche escancarado, entendeu? Não só do meio que eu pertencia antes, né? Um meio cheio de mulheres lésbicas, né? Gerou toda aquela curiosidade que, ai, como que deve ser o sexo, como se tivesse crescido um pênis em mim, cara, porque eu tava tomando hormônio, ou por eu simplesmente ter transitado, como se a transição, sabe? E, gente, o corpo, até mesmo depois da mastectomia, eu vou continuar tendo uma genitália feminina. Eu vou passar pelo ginecologista, eu vou fazer intravaginal, Papa Nicolau, porque eu tenho uma genitália feminina. E isso não me reduz enquanto homem, entendeu? De forma alguma. A genital da pessoa, eu não sei em que mundo que a gente tá de definir. É como se eu tivesse que virar um pênis. Eu não podia transitar para homem, eu tinha que transitar para pênis. E as mulheres trans transitar para vagina, entendeu? Senão tá errado, não transitou, sabe? E eu senti uma pressão social muito forte ali, justamente por conta de toda essa genitalização que acarreta o início de transição das pessoas. Eu senti uma pressão social muito forte para eu ter que me comportar de forma mais masculinizada o possível.
e eu não consigo, menino. Não é a questão do trejeito e resquício do gênero anterior, ou que eu sou afeminado, ou porque eu sou bi, ou porque eu me relaciono mais com sei lá o que, do que com, sabe Deus, nananã, entendeu? Isso não é um fator que está em julgamento o meu comportamento, meus trejeitos, a forma de me sentar, porque isso é meu, entendeu? Então eu sofri muita pressão social pra, tipo assim, ó, Cairo, você tá tomando hormônio aí, entendeu? Vamos sentar direito, vamos parar de desmunhecar, vamos isso, vamos aquilo e não sei o quê. Vamos em lugar nenhum, gente, porque até dentro das pessoas trans, cada um é de um jeito, cada um tem sua especificidade comportamental, tem a sua... Tem aquela coisa que a gente carrega da nossa vivência. Tem moço trans que é religioso, tem moço trans que é da polícia militar, tem moço trans que é juiz, tem moça trans... Gente, tem gente trans, a gente é tão múltiplo, tanto quanto as pessoas cis, entendeu? Porque a gente passa por o dobro de processos que pessoas cis, né? E isso acaba moldando a gente de certa forma. Eu me senti assim, eu falei, meu Deus do céu, agora será que eu não sou homem o suficiente? O que é que eu vou fazer, entendeu? Eu me comporto de que jeito? E isso, Alexandre, é uma coisa que está tão impressa na sociedade, que às vezes eu ligo em algum lugar, alguma loja, no Ceasa, qualquer lugar que seja, para fazer um orçamento de jardim, a pessoa lê a minha voz como uma voz feminina, e a pessoa fala, então, senhora, aí eu tenho que falar, meu nome é Cairo, qual que é seu nome? Entendeu? Eu chego nos lugares para comprar alguma coisa, eu não tenho muita barba, tô de máscara, se eu falo por conta da minha voz, a pessoa ela tá olhando para mim, ela tá vendo que eu uso uma faixa para apertar os meus peitos, que a minha perna é extremamente peluda, que o meu braço é peludo, que o meu cabelo aqui, ó, tá encontrando com a sobrancelha, entendeu? Ela tá olhando para mim, tá vendo que eu sou um homem, mas por conta da minha voz, não, aí não tem como, entendeu? Ô senhora, ô moço, eu não sei o quê. Aí o que é que eu faço? Eu não vou fazer o grosso, não vou, entendeu? Até porque eu não ajo dessa forma, eu simplesmente pergunto o nome da pessoa, qual que é o seu nome? Pedro. Então, meu nome é Cairo Francisco. Então, você pode pegar aquela Coca-Cola lá pra mim? E assim eu vou tentando viver a vida por esses altos e baixos. Mas respondendo a sua pergunta, Lê, o que mais mudou pra mim na minha harmonização não foi nem o meu corpo, foi todo o mundinho que eu fiz assim pra mim, ó, e eu fiquei daqui olhando pras pessoas assim, falando, gente, essa galera tá louca, né? Essa galera tá batendo a nave, eles estão complicando uma coisa muito difícil. E já pegando a deixa da Raquel, eu também tenho essa opinião de que a gente só consegue uma mudança eficaz para nós, pessoas TTs, né, se a gente realmente ocupar os espaços de decisão. E o que é um espaço de decisão? O espaço de decisão, ele é o espaço político, entendeu? Que a gente vai lá na Câmara e a gente faz acontecer. É o espaço que a gente se filia em algum partido. É o espaço que a gente frequenta e a gente muda aquilo. É o meio corporativo. É qualquer espaço que você esteja disposto a decidir. É o espaço de decisão, entendeu? E a gente precisa, de fato, ocupar esses espaços e parar de se isolar, entendeu? Porque a gente vai nas festas aqui em Rio Preto, nos rolês aqui em Rio Preto. Gaia é prova disso do evento que eu fiz para arrecadação do dinheiro da minha mastectomia. Gente, eu sou um homem trans, entendeu? Eu não acredito que eu sou referência aqui, igual o povo fala, para os homens trans de Rio Preto, entendeu? Mas caso eu fosse mesmo, igual todo mundo fala, aonde que estavam os homens trans, entendeu? E a leva de mulher trans que fica aí da internet falando comigo que não foi naquele evento. Vocês estão me entendendo? Então, eu acho que a gente fica com medo de botar o pé para fora, a gente fica com medo de botar o pé na rua, a gente fica com medo de andar em bando, sabe? Andar em grupo, andar numa legião de pessoa trans, porque a gente fica com medo de ser visto,
na sociedade como uma pessoa trans, entendeu? E Cairo, agora já com 20 horas e 5 minutos, eu sei que você tem o seu trabalho agora, e assim, queremos, eu e a Lê, agradecer imensamente, através da Companhia Ir e Vir, por você estar aqui, dividindo esse momento tão especial conosco. Muitíssimo obrigada, Cairo. Gente, eu que agradeço o convite, eu espero que esses momentos eles se repitam, sabe? E que toda essa energia de luta que vocês emanam, que vocês aguçaram e agitaram em mim, que se perpetue não só entre nós, mas em quem vai nos assistir, certo? Sempre que precisar, Gaia, Alexandre, Thelma, Raquel, é só me procurar, tá? Com certeza, meu anjo. Um grande beijo, uma ótima aula e a gente se fala. Obrigado, pessoal. Obrigado você. Agora Obrigada, Cairo. Vamos continuar as perguntas. Agora a pergunta vai para Thelma. Thelma, numa análise psicológica, enfim, o que é a sexualidade? Por que nos dias de hoje a sexualidade ainda é um tabu? E qual que é a relação da sexualidade com a saúde mental? Sexualidade, ela na verdade, a gente pode pensar a sexualidade como um tripé. Assim. Eu tenho a minha questão biológica, eu tenho a minha identidade de gênero e eu tenho a minha orientação sexual. O conjunto dessas questões, elas são a sexualidade. No meu entendimento, neste momento, nesse recorte que nós estamos fazendo. Eu gostaria de fazer este recorte da identidade de gênero, a orientação sexual e o corpo biológico. A conjunção desses três resulta numa expressão humana, sempre num conjunto, num contexto relacional, né? E aí pode ser a dois, a três, a grupos, enfim, aquilo que a pessoa desejar. Mas eu preciso de um trânsito entre essas questões. Então, o meu corpo, ele vem, eu nasço com esse corpo biológico, e aí ele exerce funções ao longo da minha vida e do meu desenvolvimento. A minha orientação sexual também, eu nasço com ela, e ela significa o quê? A forma com que eu me relaciono afetiva e sexualmente com outra pessoa. A forma que expressa o meu desejo em relação a outra pessoa, sexualmente e afetivamente. Ou um ou outro, né? Mas vamos pensar nesse conjunto. E a minha identidade de gênero é a forma como eu me reconheço, independente do meu sexo biológico, como eu me reconheço como pessoa. Se eu me reconheço feminina, e se eu me reconheço masculina, ou se eu me reconheço cada hora de uma forma, se cada momento eu posso fluir de um jeito, independente do meu corpo biológico, independente da minha orientação sexual. Então, a sexualidade é isso. Quando essa sexualidade, né, é afrontada em algum desses aspectos, quando eu estou confusa com a minha questão de gênero, quando eu estou confusa com a minha orientação sexual, quando o meu corpo não responde ao meu desejo, né? Então eu tenho uma orientação onde eu me reconheço como mulher, o meu corpo biológico é masculino, eu amo outra mulher e este corpo não responde àquilo que eu desejo, essa roupa, né, do meu corpo está prejudicada no meu perceber, no meu sentimento. Agora eu estou falando da pessoa, ok? Não estou falando do olhar de fora, estou falando, tentando responder a pergunta. Né?
Quando isso tem um problema, quando isso tem um equívoco dentro de mim, eu posso encontrar problemas na minha questão, na minha saúde mental. Eu posso enfraquecer na minha força para lidar com as questões que isso exige num coletivo, numa sociedade. Então, assim, se eu não me aceito, se eu não me entendo, se eu não me respondo, se eu não me adequo àquilo que eu vejo e àquilo que eu sinto de mim, eu posso ter conflitos emocionais, conflitos psíquicos. A Raquel tocou num ponto muito sério em relação aos laudos, que nós, como psicólogos, né, temos essa discussão há tempos, né, se é que o técnico tem que dizer que o outro é, para que o judiciário permita um direito que é da pessoa, de ser reconhecida e chamada e aceita como ela se entende. Porém, quando eu vivi esse período, né, a Raquel até aí falando, eu me emocionei um pouco, porque eu sei a alegria que eu vi e o conforto que foi para ela e para tantas outras travestis e mulheres trans, quando um laudo, junto com uma peça jurídica, trazia a garantia de um direito. Então, assim, a gente torce muito para não precisar mais disso, mas muito, né? Porém, ainda é necessário, porque a mudança para isso ela é tão gigante, né? Tão gigante, e ainda somos necessários nesse sentido. E do que eu estou falando? Eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de alegria, de alívio por conquista de direitos com a roupa do meu corpo, ou com a minha pele psíquica, ou com aquilo que precisa estar intacto para que eu possa me sentir saudável e me sentir vivo, enfim. Respondeu, Ale? Ok, muito obrigado, Thelma. Raquel, você disse muito da questão da saúde TT, né? Então a pergunta é a seguinte: você identifica um avanço ou um retrocesso da comunidade TT no acesso à saúde, trabalho e empregabilidade na sociedade atual? E qual que é o impacto da terapia hormonal sobre a saúde mental da população TT? E a cirurgia de readequação sexual? Eu fiz um apanhado, né? Então, assim, eu acho que houve um retrocesso na questão do acolhimento realmente, na saúde integral de travestis transexuais, né? Ainda não melhorou muito. Eu acho que em relação à hormonioterapia, eu acho que ainda tem muito que avançar também, porque não é a mais adequada. Ainda o processo transexualizador não foi discutido por pessoas travestis transexuais. Ponto. Em relação a retificação, a adequação sexual ao gênero, eu acho que vem de cada um, porque isso não interfere em você ser uma travesti e querer ter uma vagina. Não, eu posso ser uma travesti que quero fazer uma construção da minha vagina, ou não. Eu posso ser uma transexual que também não quero. Então, a gente não pode diferenciar a mulher transexual da travesti. São iguais. Não muda, não pelo genital. Isso não faz a pessoa. Se eu sou uma travesti e quero fazer uma adequação, ainda sou uma travesti adequada ao gênero. Ou posso ter. Então, o que a gente sempre orienta? Que a genital não te define. A prática sexual não te define. Mesmo porque quem me ensina as práticas sexuais são os héteros. Ele que me ensina a ser ativa ou passiva. Ponto. Qual foi assim, 15 perguntas numa só. Eu respondi quantas? Você falou da questão do retrocesso, né, e da questão da readequação.
O que você acha da questão da empregabilidade, do emprego? Como que você vê toda essa questão e da terapia hormonal na saúde mental? Bom, tá. Vamos lá no que mais prejudica as pessoas em geral, né? Mas só que para a travesti, a mulher transexual, ela é a mais à margem. O Brasil é o país que mais mata pessoas travestis transexuais. Então, assim, empregabilidade ainda não existe. Quando uma travesti ou uma transexual está trabalhando, ela tem que ter passabilidade, ter 5 anos de experiência, ela tem que ser a melhor. Então, isso não existe para empregabilidade. Se você não dá oportunidade, o que eu vou ter? Nada. Então, assim, o mínimo de sobrevivência para o ser humano é trabalho e habitação. A saúde ainda está caminhando, a gente tem algumas coisas que a gente consegue levar, mas sem trabalho e sem moradia, ninguém consegue sobreviver. A travesti, às vezes, a moradia dela é sempre na rua, na casa de uma cafetina, não existe casa de acolhimento, não existe hospital que acolha uma travesti. Travestis idosas, não existe acolhimento nenhum, ela morre à margem realmente. Por quê? Ela não tem um hospital que vá acolher. Se ela for uma usuária compulsiva, ela tem que se desconstruir para ser aceita em uma casa de reabilitação para usuários compulsivos. Então, assim, não existe saúde adequada ainda para a população travesti. Hormonioterapia, saúde mental. Ainda a gente está, assim, nem todo mundo tem essa sensibilidade, que a Thelma tem a vivência que ela teve, conversou com muitas meninas, muitas travestis no início, muitas que hoje já não estão aqui mais, Bruna, entre outras, que existe uma vivência real do que é a realidade, que o dia é preconceituoso e machista, mas a noite é unissex, e ela me acolhe, e ela também me mata. Então, assim, saúde mental, hormonioterapia ainda não é a mais adequada, ainda a gente tem que estar no padrão, realmente no padrão que a sociedade pede, que a religião pede. Então, assim, ninguém te aceita como realmente você é, você precisa ter passabilidade. Ou, se você, hoje, as rotulações, se você é uma mulher transexual, você tem que ser submissa, recatada e do lar. Se você é uma travesti, a rotulação você é marginal, rouba ou é drogada ou tem doenças. Então, assim, por isso que eu não aceito as rotulações. Eu não faço uso de droga, não sei café, sempre foi assim. Não que eu tenha algo contra, droga é prazer, como sexo é prazer, como comida é prazer, e tudo em excesso causa um mal para sua vida. Você tem que saber administrar tudo, né? Então, tipo assim, mas para a sociedade, quem usa droga é marginal, é ladrão, etc e tal. Eu nunca peguei uma doença, porque me preveni, não porque eu sou melhor que ninguém, porque a prevenção existe há décadas, eu acho que faz uso daquilo quem quer, né? Então, assim, eu não posso aceitar as rotulações que as pessoas me colocam, de ser usuária, doente, marginal. Não, eu quero que as pessoas me respeitem como eu sou, travesti, de formação, travesti original. Então, eu não quero que as pessoas me coloquem num padrão, porque a sociedade não me quer no padrão. Mesmo que eu esteja no padrão, eu não tenho inclusão. Então, eu quero que as pessoas não que me aceitem, mas que me respeitem. Eu acho que eu respondi tudo, né? Isso, muito obrigado, incrível. Raquel. Muito obrigado. Bom, eu acho que assim, eu queria até aproveitar essa jogada que a Raquel deu aqui para a gente discutir com a Lê aqui, com a Thelma também. Em 2008, né, quando as meninas se juntaram, né, para fazer a NTTS, as borboletas irem lá dialogarem a respeito da criação aqui do Laboratório TT. E aí eu vi uma entrevista da Bruna, da querida Bruna Valim, e a Bruna disse que a expectativa era que nos próximos anos, como inicialmente era somente lá no Vetorazo, no BS Vetorazo, nos próximos anos a ideia era levar para as outras regiões da cidade, ou seja, ampliar o Laboratório TT. O que veio acontecendo nos últimos anos foi que retiraram do Vetorazo e incluíram tudo no SAI CTA.
Então a gente tem só um único espaço onde, tecnicamente falando, são especialistas em atendimento para pessoas trans e travestis. Eu queria que você, Raquel ou Thelma, ou ambas, discursasse um pouco disso. Se vocês acreditam que a teoria da Bruna de ter espaços dentro de vários laboratórios, em regiões divididas da cidade, até mesmo para facilitar o acesso de um ônibus, entendeu? Da pessoa estar até o espaço. Você acha que hoje essa soma do SAI-CTA, ela acabou sendo um pouco mais prejudicial, limitando um pouco mais o acesso a todas as pessoas que necessitam do tratamento hormonal, ou até mesmo passar no endócrino, ou um tratamento, um clínico, algo corriqueiro, onde ela se sinta um pouco mais confortável? Quem vai? Eu vou dar minha contribuição, Vai depois você, a Thelma. depois eu vou. Assim, eu acho que assim, pro começo, quando nós começamos a ter, todas nós se juntamos e a gente precisava levantar a demanda que existiam pessoas T's e precisavam ser acolhidas. Então, nós éramos atendidas só no Vetorazo, porém, depois existia o ambulatório de saúde integral para travestis, que é dentro do projeto de prevenção, né? Que hoje lá e o SAI. Então, a gente não saiu do HIV e AIDS, a gente ainda está rotulado ao HIV e AIDS, porque a gente, hoje é um complexo, né? Porém, estamos lá dentro do HIV e AIDS e ISTs. Não deveria, por quê? A saúde não é integral, o SUS não preconiza a saúde integral, então todos os ambulatórios deveriam ser capacitados e orientados de forma adequada de acolher essas pessoas, né? Travestis, transexuais e homens trans. Porém, não existe capacitação e orientação, não existe acolhimento, existe uma especificidade sim para atender pessoas travestis e mulheres transexuais que têm silicone, que eu já fui atendida numa UPA, que a menina não me medicou porque era proibido. Só que tem travestis que ela não pode tomar injeção no glúteo. Ela tem que tomar injeção, só que dentro do ambulatório de travestis transexuais ela toma. Então, quer dizer, a saúde não está, assim, não existe diálogo entre a secretaria e os serviços de saúde. Não existe capacitação para esses serviços acolher. Então, por isso que nós estamos presas num ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais, que não deveria. Ele me exclui. Ele só me coloca a ser atendida lá, e a saúde é integral. Eu tenho que ser atendida em qualquer local. Existe uma especificidade, mas é muito fácil de orientação. Tipo assim, o que me garante? Me identificar. O sistema também não me identifica. Eu vou em vários serviços de saúde que eu tô com sexo feminino, mas não sabe se eu sou travesti ou se eu sou transexual. E o que me identifica? Se eu sou travesti ou mulher transexual. A biológica é a mesma. Eles vão saber a dosagem que uma pessoa de biológica masculina é diferente da feminina. Então, isso garante a minha saúde. Eu acho que houve retrocesso em muitas coisas. O fluxo muda, não existe mais capacitações, não existe orientações, existem pessoas falando pelas outras, entendeu? Não existe um diálogo em que possa contribuir para a melhora desse atendimento. Não existe um diálogo com as secretarias de saúde, com serviços de saúde. No atual governo, a gente não consegue falar nem oi, quanto mais dialogar. Então, a gente entende também que não tem essa facilidade, né? Mas o ambulatório foi necessário no início para quê? Para mostrar que essas pessoas existem. Porém, ainda não é o melhor para elas. Não existe o atendimento igualitário e humanizado. Não existe. A Thelma, eu acho que pode contribuir mais agora. Bem, somando a fala da Raquel, né? Primeiro, Gaia, obrigada por trazer a Bruna, né? Nossa querida Bruna, que deixou sempre necessária. Necessária, que deixou muita coisa boa na gente, além de lágrimas nos olhos às vezes, né? De saudades. Mas, enfim, quando esse projeto se iniciou, o ambulatório, ele era uma parceria da prefeitura com uma ONG. E a ONG oferecia técnicos para essa parceria
e o parceiro subsidiava financeiramente e com o espaço. A ideia sempre, no papel, era realmente de que todas as UBSs fossem capacitadas e que os princípios do SUS fossem respeitados, né? Os 3 pilares do SUS fossem respeitados. Porém, o ambulatório começou quase que como um piloto para isso, né? Eu me lembro, na época, que além de nós, técnicos ali, que estávamos construindo um fluxograma para a população TT, com médicos sendo treinado, eu me lembro que, assim, a gente fez o que podia e não podia para tentar um ginecologista masculino ou feminino que aprendesse a fazer toque de próstata. E não conseguíamos. Então, assim, a gente enfrentou coisas desse tipo para construir essa equipe. E, além disso, eu, Raquel, Bruna, as outras meninas que também estavam ali na época, desculpa não lembrar todas agora, né? Mas a gente saiu em capacitação de vários lugares, assim. A Raquel ia para um lado, eu capacitei todas as UBSs, os enfermeiros e administrativos em relação à sexualidade, ao tripé de sexualidade que eu citei agora há pouco, porque até isso as pessoas não conseguiam lidar. Assim, há 10 anos, 15 anos atrás, orientação sexual e gênero. Não, então, assim, então vamos capacitar, vamos começar as capacitações, enfim. Como toda questão política no nosso país, a saúde sempre é a menina dos olhos de qualquer ação política, né? Porém, ela é na apresentação, mas ela não é na consistência. E o ambulatório sofreu isso, na verdade. Ele se desfez das parcerias com o terceiro setor. Esses técnicos que começaram e foram o início disso, que tiveram conquistas, acabaram se perdendo em outros serviços e até desempregados por conta de questões reais, né? Assim, de não ter mais a parceria. Os técnicos que ficaram foram reciclados, alguns ficaram, outros foram embora, enfim, ele se perdeu, né? Tá aí hoje, ele oferece um serviço, a gente ouve o relato da população muitas vezes não se sentir contemplada no serviço por N razões, que eu sei, não sou capacitada para falar, né, porque não estou lá, mas eu escuto, né, eu escuto a dor, eu escuto o desamparo, eu escuto a exclusão de determinados segmentos, enfim, e hoje eu sinto esse trabalho completamente perdido mesmo, mas a ideia e ainda o nosso desejo, né, Raquel, quem sabe um dia a gente conseguir ver essa capacitação e esse atendimento só respeite os pilares do SUS. Equidade, todo mundo tem direito a ser atendido em qualquer lugar, em qualquer unidade. Eu espero que a gente possa se unir aí, né? A Lê, Thelma, Raquel, outras pessoas que estão nos assistindo, porque, como Linda Quebrada fala, a palavra esperança, que sempre nos foi dada, não é uma palavra muito satisfatória, porque ela vem de esperar. E a comunidade TT já está esperando há muito tempo. E as ações, quais são essas ações? Isso é uma coisa que nos fomenta, porque a gente depende de um processo político que preconize e que idealize leis de acesso, entendeu? A gente precisa de uma mobilização social, a gente precisa de uma mobilização, de uma educação dos próprios profissionais. Então, são tantas áreas na qual nós precisamos abraçar, mas o esperar, a esperança é muito triste, porque a gente vai ficar esperando muito mais tempo, ou até quando? Eu acho que a gente precisa se unir aí e tentar fazer, mesmo que seja no micro, mudanças de diretrizes, assim como em 2008 vocês fizeram na criação desse ambulatório, e assim, como será possível pensarmos a saúde TT
para os próximos anos aqui na nossa cidade. Gente, estou muito feliz com vocês. Ale, você tem mais alguma pergunta para as meninas? Eu gostaria de emendar a sua fala, Gaia, e perguntar para a Raquel o seguinte: a expectativa de uma travesti é de 35 anos, e pesquisas mais recentes apontam que esse número está diminuindo. Provavelmente você conviveu com amigas que foram assassinadas, que tiraram a própria vida, e a pergunta é: como a gente trabalhar para diminuir essa transfobia que é tão enraizada na nossa sociedade? Não, eu sou uma sobrevivente realmente de tudo isso. Eu vi muitas das minhas serem mortas, excluídas, outras morrerem à margem. Assim, eu acho que a gente só vai conseguir mudar um pouco dessa estatística. Eu quero que mude 100%, claro, que não exista mortes por conta de transfobia. E se nós, enquanto militância ou que seja política, realmente reconhecer as pessoas como seres humanos, conseguir incluir e amar mais uns aos outros, não se preocupar em proteger cargos e salários e passar por cima do seu igual para conseguir ter e deixar essa pessoa morrer à margem. Eu acho que as pessoas precisam se unir mais, fiscalizar enquanto militância, mostrar que realmente existe uma união entre nós, iguais, e outras pessoas parceiras que não são LGBTs, que existe também, como a Thelma, né, que existe esse amor de um para o outro, para a gente conseguir fortalecer e melhorar esse índice de morte entre pessoas LGBTs. O Brasil é o país que acolhe todas as raças, mas é o que mais mata pessoas como eu. Então, acho que a gente precisa se fortalecer mais e construir mais as parcerias, falar a mesma linguagem, respeitar as diferenças um do outro. Não precisa aceitar, mas sim respeitar. O que não te agrega não te faz falta. Respeite aquela pessoa. E ponto. Obrigado, Raquel. E por falar nessa questão da mudança, Thelma, a gente vive num país cis-heteronormativo. E a cis-heteronormatividade é um modelo padrão que faz com que a gente siga normas conforme o nosso sexo biológico. E isso é bastante opressor porque acaba excluindo uma gama de diversidade. Como que você acha que a gente pode fazer para combater essa cis-heteronormatividade? Não vale pergunta de FUVEST aqui, hein? Bom, né? Eu acho que a gente só vai conseguir combater isso quando a gente ocupar os lugares corretos de fala, quando a gente começar a usar os termos adequados nas conversas, no cabeleireiro, na padaria, com os meus pares, com o meu entorno, quando eu não tiver medo de responder sem violência, sem agressão, quando alguém fizer uma crítica a um casal homoafetivo, a uma travesti, a uma transexual, a um transexual, e eu estiver perto. Quando eu conseguir, através da educação, me posicionar naquilo que eu entendo e que eu já aceito. Eu acho que as pessoas que são formadoras de opinião e que são sensíveis a esse entendimento precisam sair do armário da sabedoria, do armário do conhecimento, da informação, né? A gente precisa falar, por que você está falando isso? Não é assim não, vem cá. Eu só acredito, Alexandre, que a educação é capaz de mudar isso. E não é só a educação formal, não. É essa que eu estou falando do dia a dia, da conversa dos pares, das pessoas que estão assistindo hoje, terem a coragem, na próxima aglomeração, quando puder fazer, por favor, falar assim, gente, escutei uma galera falando hoje, tinha uma travesti lá, ela falou, sabe o que ela falou?
Olha, tinha uma outra Gaia, parece que ela falou de fluido, que ela era do gênero fluido. Olha, eu aprendi que a gente consiga fazer isso. Eu acredito que nós só vamos combater assim, porque foram anos e anos da regra cisnormativa falando sempre que podia, ocupando lugar sempre que podia. Foi assim que a gente criou, foi dessa forma que se criou o preconceito. Ale, se me permite a palavra aqui, ouvindo a Raquel e a Thelma falar, me bateu uma ideia aqui, eu tive que até escrever para não esquecer. Olha, vocês falaram muito sobre a situação da educação. Você sabe que eu percebi muito? Que assim, é óbvio que falar de gênero, ideologia de gênero nas escolas, você vai caçar briga com o mundo todo, né? Principalmente com a nossa bancada política incrível aí, maravilhosa, que não consegue aceitar as divergências e as diferenças de corpos, né? E assim, eu percebi que na pandemia, quando os filhos ficaram sob responsabilidade dos pais fazendo aula online, a maioria das mães e pais que eu via falando, eu não aguento mais aula online, eu não aguento mais isso. Os pais acabaram depositando nos professores o papel de educação integral dos filhos. Então, onde a gente vai discutir sobre sexualidade? Se não pode ser discutido o gênero dentro da própria casa, se não pode ser discutido na escola, eu acho que assim, a informação de base também é uma coisa muito complexa, porque os pais se inibiram da responsabilidade de informar e instruir seu filho para ser uma pessoa que conviva em sociedade com mais igualdade. Os pais se inibiram dessa responsabilidade, depositaram na escola o papel de formar os filhos e que sejam grandes pessoas aí. E aí existe essa dificuldade do acesso, porque quando a gente fala a palavra gênero, vem toda essa bancada que se baseia na religião para nos apagar, que faz com que cada vez fique mais difícil ter esse acesso. Se os pais não querem falar, se nas escolas não podemos falar, com quem nós vamos contar? Isso é muito complicado. Então, assim, eu trouxe essa reflexão aqui para os pais que estão nos assistindo. E converse com seus filhos, gente. A educação em casa é necessário. Não é a educação de ensinar uma álgebra, algum tipo de coisa. Dialogue. Faça essa pessoa ser mais sociável. Eu acho que é muito importante que a gente... A palavra esperança, do esperar, que funcione pelo menos nessa próxima geração, entendeu? Que tenha aí um pouco mais de reciprocidade, de amor à diversidade e de amparo. Não queremos direitos maiores, queremos apenas ser vistos e lidos como somos, né? Uma ótima reflexão, Gaia. Infelizmente o tempo está acabando, mas esse debate está muito rico. Antes eu gostaria de falar que você, para acompanhar toda a programação do Festival Pajubá, é só entrar no Facebook ou no YouTube da companhia Ir e Vir. E agora eu gostaria de passar para as considerações finais. E se vocês puderem dar indicações de livros, autores, música, cantor, alguma coisa que conecte o que vocês pensam com quem está assistindo em referente a esse tema. Thelma, a gente pode começar com você? Suas considerações finais, por favor. Sim. Bom, muito obrigada ao acolhimento, obrigada ao respeito, obrigada pela escuta de vocês, os meus colegas aqui, nesse bate-papo, de todas as pessoas que estão assistindo. Quando eu falo educação, eu não falo só a formal, a da escola. Gaia, obrigada por ter pontuado. Eu acho que a educação, em todo sentido, as famílias precisam se posicionar, sim, precisam esclarecer. E, na verdade, como psicóloga, como psicanalista e alguém que trabalha com diversidade há muito tempo, a única coisa, e o meu apelo, é para que as pessoas só digam a verdade, digam o que elas veem, digam o que elas escutam. E se eu vejo uma mulher, eu me refiro a ela como mulher. Se eu escuto dessa pessoa o que ela é, eu reproduzo o que ela me falou. Eu não consigo dizer o que ninguém é, eu só consigo dizer quem eu sou. E olhe lá, você precisa de psicólogo para isso. Então,
só digam a verdade. Se a gente aprender a dizer a verdade, a gente já tem metade do caminho andado. Eu sei que é difícil, eu sei que é confuso, que tem algumas coisas que a gente não consegue, às vezes, se posicionar. Pergunte como eu te chamo, quem é você, o que eu faço agora, olha, eu estou em dúvida, me desculpa, e isso para qualquer diversidade racial, de gênero, de orientação sexual, de cultural, qualquer uma. A verdade, isso sempre dá certo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Tem um livro que eu acho muito legal, que eu gostaria de mostrar. Peraí. Da psicóloga e psicanalista Letícia Lanz, O Corpo da Roupa. Eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer. Depois o Alexandre pode colocar nos créditos, enfim. Mas vale a pena, fica aí a minha dica. Música, todas que falem de respeito. Muito obrigado, Thelma, pela sua participação. Muito obrigado e gratidão. Raquel, a palavra é sua. Assim, eu vou indicar realmente, assim, onde as pessoas podem se informar mais sobre as nossas estatísticas, os livros, tudo que há de pessoas LGBTs e travestis transexuais. No Facebook você pode encontrar ANTRA, Associação Nacional de Travestis Transsexuais, o IBRAT também, que tem assim, uma enciclopédia de informação, que é Instituto Brasileiro de Homens Trans, né, transexuais, e também a Afrodite, que é uma instituição que eu também sou presidente, que faço parte, para a gente conseguir contribuir para as políticas públicas, onde eu também faço parte da comissão de ética da ANTRA, que é a associação. Então, por isso que eu estou indicando para buscar a ANTRA e pegar as indicações de livros, as matérias e os índices e ao levantamento total, assim, de de criminalidade, de assassinatos de pessoas TTs. É triste de se falar, mas só assim que a gente vai ter realmente as estatísticas que existem. E obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje, contribuindo um pouco para os nossos direitos, né? E se precisar, eu estou aqui, vem tomar um café, uma água. Eu estou aberta, assim, eu sou passiva e ativa, mentira. Sou casada evangélica, estou no padrão, mas estou viva, sobrevivente, travesti original, estou aqui sempre para poder contribuir com vocês. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação, gratidão. E para a gente encerrar essa live, eu passo a palavra para a maravilhosa Gaia do Brasil. Obrigado a todos. Ai, gente, eu não aguento ser Raquel. Você é maravilhosa. Gente, muito obrigado, Thelma. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Lê, por dividir a mediação aqui comigo. E assim, eu vou ser um pouquinho mais pop agora. Vocês fizeram indicações que são realmente de construção, né? E assim, para as pessoas que às vezes não têm tanta aquele apego à leitura ou tem essa dificuldade, tem muitas travestis que estão no YouTube falando sobre suas vidas, suas histórias de vidas. E é interessantíssimo você entrar em contato com essa realidade. E você pode também se espelhar na parte musical. Aí temos incríveis como As Bahias, como Lineker Barros, como Linda Quebrada, Aventura Profana, tantas outras travestis e transexuais que estão aí de frente fazendo música com informação, com esse debate incrível. E, aproveitando essa parte artística, o nosso querido Alexandre deixou aqui uma poesia e eu até gostaria que a Raquel lesse, mas como está aqui em minhas mãos, eu acho que vai ser mais fácil eu ler. É uma poesia de Valentina Pimenta, ela, 22 anos, uma mulher trans, negra e brasileira. Vou pegar aqui o início e vou ler. A autoestima desceu para o estacionamento subterrâneo e se perdeu. Agora é apenas a imagem distorcida do meu reflexo e eu. As pessoas dizem que sou bonita, mas não é essa imagem que eu vejo no espelho refletida. A esperança morre a cada dia. Não sei mais se um dia eu terei família. Não penso mais se um dia eu terei até uma filha.
Se você não está entendendo o que eu quero te falar, deixe que agora eu vou me apresentar. Eu sou a que está nos lençóis, nos quartos de hotéis, nas noites de terça-feiras frias. Mas nunca a que está no cinema, no shopping, nos domingos, cheios de alegria. Eu sou a que não serve para ser amada, muitas vezes que não merece encervejada. Eu sou a que eles querem transar na madrugada. Prazer. Sou mulher trans negra. E mais do que a porra da Barbie, sou objetificada. Meu nome é Valentine, nunca Valentina. Se quiser me encontrar, vai me achar num slam, nunca numa esquina. Eu até peço desculpa aqui pela minha forma de falar, né, de recitar essa poesia incrível, mas genial, genial. Obrigado pela indicação, Ale. Gente, agradeço demais. Espero que possa encontrar tanto Thelma quanto Raquel e com todas as pessoas que estão assistindo nos próximos debates aqui, nesses nossos encontros virtuais de ideias, para que a gente possa falar de mais coisas no mesmo horário durante essa semana. É isso aí, gente. Um grande beijo e acompanhe a companhia Ir e Vir nas redes sociais para ficar ligadinho em toda a programação do Pajubá Festival. Um grande beijo, gente. Obrigada! Obrigada, Thelma. Obrigada, Raquel. Obrigada, Lê. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.